Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão, o tema é o ideal humano masculino e o ideal feminino. Muito fala assim aí ideal, 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 mas o que seria isso? Eu observo muito dentro dos meus atendimentos em que a gente não presta muita atenção nas palavras, né, no que são colocados ali dentro para a gente. Então, a forma que nós nos expressamos, que nós nos colocamos, muitas vezes não condiz com quem realmente somos. Então, se você observar um pouquinho, você vai olhar à tua volta e às vezes dentro de você mesmo que as nossas atitudes, elas não condizem com as nossas palavras. E ali a gente começa a ter uma série de situações, uma série de confusões na vida, porque a gente vai desrespeitando, né, as leis da vida. Então, quando a gente fala de um ideal, o ideal ele não pode ser aquilo que é colocado para a gente de uma forma na propaganda, de uma forma supostamente cultural, mas assim a essência, respeitar a essência de cada elemento. Então, quando você pega um ideal humano e você olhar em volta para o mundo hoje, não corresponde, né? Porque ou você tem muito para um lado muito da caridade, onde eu tenho que fazer tudo para o outro e me abandono, ou um lado onde eu tenho que usar o outro, né, ao meu bel prazer para que eu possa crescer, enriquecer, enfim, ter qualquer tipo de vantagem. E aí a gente perde o ideal humano. Se você pega o ideal masculino, a mesma coisa. Você vai para o ideal feminino, a mesma coisa. Então, o que eu quero englobar aqui hoje é tentar colocar nesse período de meia hora aqui um contexto de uma visão geral, né, mais breve, porque é um assunto muito extenso, mas de uma brevidade para que nós possamos entender um pontinho de cada um, dando alguns exemplos daqueles do cotidiano, para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre o que é realmente o ideal de cada coisa. Né? Esse idealismo geral que é colocado aí fora hoje, ele não é muito bacana para todo mundo, porque o idealismo hoje, ele infelizmente, ele vem atrás, né, de um egoísmo. Eu sempre ponho esse desafio para as pessoas e digo: veja a problemática do mundo e dê uma olhada onde não tem o egoísmo. Mostra um problema, qualquer setor, qualquer situação no mundo onde não tem o egoísmo por trás. Eu dificilmente, eu não conheço, né? Eu não sei, talvez se alguém de vocês acharem, passa para mim que eu quero aprender, eu quero entender. Mas eu não consegui ver, sempre tem esse egoísmo atrás. Então, quando a gente pega isso e começa a observar, você fala: opa, eu preciso ser um pouco diferente, eu preciso dar um passo diferente, eu preciso dar um passo além disso aqui. Porque senão eu vou vivendo naquele ciclo repetitivo da vida, né? Para quem conhece muito é o Sansara, o ciclo, né? A roda da vida de subidas e descidas. Num dia você vive muito bem, legal, e tá tudo feliz, deu tudo certo, as coisas aconteceram. No outro você acorda sem ter ao menos sequer a mínima justificativa por você estar vivo. Então é muito, né, rápido isso. Então, muito alegre, muito triste, tudo certo, tudo errado. E não é possível que as coisas num dia dê muito certo, no outro dia dê muito errado. Tem alguma coisa aí complicada. Eu estou muito bem de saúde agora, amanhã eu estou doente, estou morto. Então, tem alguma coisa assim que é muito rápido, é muito abrupto e a gente precisa começar a entender isso, porque senão a gente foge do ciclo natural, né? Do ideal mesmo humano de vida. Quando você tem um mineral, quando você tem um animal, um vegetal, a natureza requisita ele, então eles estão ali fazendo a parte deles. A hora que a natureza fala: homem, cadê você? O homem, ele não faz a parte dele, como o ideal dele, humano. Eu digo que se você quer salvar o mundo, você quer parar com as queimadas, com poluição, né? Quer trazer um mundo melhor, você primeiro precisa tirar a extinção do homem. O homem está se extinguindo do tempo. Quando ele terminar de fazer isso com ele, e ele parar, né, na verdade, de fazer isso com ele, você não precisa mais se preocupar com a natureza, porque automaticamente ele vai cuidar da natureza, ele vai usufruir dela. E aí tem a troca, porque dentro desses ideais o que a gente esquece é o que? A dualidade da vida. Ai, a natureza ela é muito importante. Não,
Todo o conjunto é importante. Quando você tira uma formiga da natureza, que você mata ela, você já quebrou o ciclo. A abelha, né? Você mata os bichos, você tira aquilo, né, do sistema, você já prejudicou o sistema. Então, quando você entender tudo isso, você não precisa mais ter a plaquinha, ó, jogue o lixo no lixo. Eu já não preciso nem produzir tanto lixo. Então eu começo a entrar no ideal humano de vida. Quando a natureza falar, homem, ó, ser humano, presente, eu estou aqui. Então eu utilizo isso aqui, eu também cuido disso aqui, eu sei preservar isso daqui. Então eu uso com sabedoria aqueles 3 valores, né? Que a gente tem lá atrás, que é sempre falado aqui para vocês. Valor, virtude, sabedoria, dentro de um ideal humano, eu não preciso mais me preocupar com o mundo, porque o mundo automaticamente vai ser preservado. Mas aí quando você vai para o ideal masculino, ele tem que fazer, ele tem que correr, ele tem que realizar, ele tem que progredir. Dentro do ideal masculino, vamos pegar como o pai. Ele muitas vezes ele não vê os filhos, porque ele está trabalhando demais, ele está criando muita coisa, ele está produzindo, porque ele tem que dar uma qualidade boa para a família dele. Então esses filhos crescem sem a presença do pai. A presença masculina é só trabalho, trabalho, reuniões, confusões. E aí, obviamente, vai para uma traição dentro do relacionamento. Porque aí você não tem um conjunto bacana, você não tem a dualidade da vida. Então você não tem o relacionamento legal. E aí o que acontece? As traições vêm, o cansaço, a doença. E você perde o propósito da dualidade de um casamento, de uma família. A família que hoje é tão falada, né? Então as pessoas falam família, família, família. Mas e aí? Eu só vejo porrada dentro das famílias. Ninguém, pessoas discutindo, brigando, confusão, filho rejeitando pai, pais rejeitando filhos, irmãos não se falam, quando se falam é confusão, um metendo o pitaco do outro, mas cadê o ideal humano? Não tem. Aí o homem querendo ser mais que a mulher querendo ser mais que o homem, o casal querendo ser mais que todo mundo, o homem o grande provedor, né? A mulher muitas vezes submissa, ou se não despiroca também, quer competir com o homem, quer ser mais masculino que o homem. E ali você tem a bagunça, né? Essa favela astral dentro das famílias. Por quê? Porque a gente não respeita o ideal humano, nem o masculino, nem o feminino. Então é um trabalho exacerbado. Quando você pega o ideal feminino também, uma mulher que muitas vezes ela acha que ela é dona de casa, que ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, mas ao mesmo tempo ela quer ir para o mercado de trabalho, ela quer competir com o homem, ela quer fazer as coisas, ela põe até terno. Terno é ridículo no homem, imagina na mulher, eu sempre falo isso aqui. Tem roupa mais feia do que terno. E a mulher põe terninho, ela acha que fica bonita nela. Sendo que ela tem uma infinidade de roupas maravilhosas, incríveis, se ela poder usar, ela põe aquela porra daquele terno. Então, não tem como você mudar a sua essência para você ter que ser igual ao outro. E aí você precisa definir o teu ideal humano. Então, se você põe um homem e uma mulher para fazer a mesma coisa, é óbvio que a coisa não vai sair, não vai ser feita do mesmo jeito. Porque cada um tem o seu ideal e tem a sua essência ali. A partir do momento que você entende isso, você zera a competição. Não tem mais competição. O problema desse, quando se perde esse ideal humano, esse ideal masculino, esse ideal feminino, é porque você gera competição. Aí a mulher tem que para ser igual. O homem tem que para ser melhor. E ali gera essa competitividade que a gente vê hoje, principalmente no mercado de trabalho. Tivemos um movimento feminista aí, ainda tem muita coisa, mas eu só vejo lutar por igualdade, igualdade salarial. Eles não falam, né? Mas é o que está lá. Tem igualdade. Então a pauta sempre é: o homem engenheiro ganha mais do que a mulher engenheira. O homem juiz ganha mais do que a mulher juíza. A questão dos valores, isso é importante, eu entendo. Mas o ideal não é só esse. O ideal feminino ele vai muito além do que só uma igualdade salarial. É claro que isso é um absurdo.
Entendeu? Essa desigualdade, a gente sabe desse machismo, mas quando a mulher ela tenta se igualar ao homem somente pelo salário e para fazer o que o homem faz igual para igual colocando terno, ela também é uma mulher machista. Então, ela, em vez de ela entrar no ideal feminino, ela vai o que ela tanto condena, são as bases que ela mesma se apoia no futuro. E quantas vezes eu vi mulheres liderando mulheres e que não valorizavam essas mulheres como ela também não foi valorizada um dia. Isso é fato. Como o homem faz a mesma coisa e não valoriza. Então a gente vai perdendo. O que eu quero dizer para vocês, eu estou dando alguns exemplos aqui e não estou criticando, levando, né, ao pé da letra, bandeira de nenhum lado. O que eu quero é que você preste atenção no todo. Porque a bola da vez no mundo agora é o todo. O meu sucesso é o teu sucesso. Eu venho falando isso aqui há anos para vocês. O Brasil vai ser a bola da vez. O Brasil vai ser exemplo para o mundo, mas a gente vai começar a ter que mudar esse pensamento, vai precisar começar a mudar esses conceitos. Porque uma mulher ela vai ser reconhecida, mas ela vai ser reconhecida por quê no mercado de trabalho? Por um homem. Se o homem não reconhecer ela, não valeu nada aquele esforço. Então eu continuo com uma cultura machista. Você vê homem usando mulher e mulher usando homem o tempo todo. Então, se aproveitando daquilo. Por isso que a sexualidade está tão perdida em alguns casos. Então, tudo para a sexualidade, a mulher, então, ela tem que transar com o meio mundo para ela poder subir lá. E a gente sabe que esse é um caso muito natural que acontece aí fora. Mas que perde o ideal masculino e o feminino. Então, eu uso daquilo para poder utilizar alguns recursos. Dos meus recursos aqui, eu vou valer daquilo para poder a coisa acontecer. Você perdeu completamente o ideal humano. E ali vira um joguete. A sensualidade, a sexualidade de hoje virou moeda de troca. Então sai com o chefe para poder subir, sai com a chefe para poder subir. Então não tem um mérito humano ali. É só uma troca de favores. E onde a gente se perde nessas situações. Quando a gente trabalha isso, você pega a dualidade do mundo, que o mundo ele é dual, né? Não tem jeito, é dia e noite, é quente e frio, é homem e mulher. Tem todas essas coisas que a gente precisa prestar atenção nisso. Na dualidade da vida, você vai observar que tem o homem e a mulher. Quem é melhor, quem é pior, quem é mais, quem é menos. Não existe isso. A natureza ela se mantém só com o verde, porque o verde precisa da água. Se não tiver água, não tem verde. Se não tiver verde, não tem água. É simples assim. Então, quando você tem o ideal humano, você unifica o ideal masculino com o feminino. Não tem como você viver sem isso. Então faz parte do processo. Então cada um com a sua essência e juntos fazem tudo. Não tem essa competitividade. Não existe isso de ser melhor ou melhor. Eu já vi mulheres falando, na próxima encarnação eu quero voltar a homem, porque é mais chato, porque é isso, porque é aquilo. Para, você nega a tua essência, a beleza, a maravilha que é ser mulher, porque você perdeu a ideia, o ideal feminino, você perdeu a tua essência. Você não sabe lidar com a menstruação, você não sabe lidar com o teu feminino, a força e o poder do teu feminino, você não sabe lidar com isso. Você joga fora essa oportunidade, porque ser mulher para você é isso aí que você está vivendo. Deixo para cada um analisar. Homem é a mesma coisa? Não, para mulher é mais fácil ser, mais fácil aquilo, não sei o que. Já vi homens falando que queria voltar como mulher também e despreza todo o seu potencial humano de vida enquanto homem, a sua criatividade. Então é aquela história, eu tenho cabelo liso, eu quero enrolar, eu tenho enrolado, eu quero alisar. Eu sou preto, quero ficar branco, sou branco, quero ficar preto. Meu olho é castanho, eu quero azul, meu olho é azul, eu quero verde, meu olho é verde, eu quero castanho. Nunca está contente com nada, porque tem sempre uma comparação ali. E a gente vai perdendo o ideal da nossa essência. Você imagina um mundo que não tem a essência feminina. Um mundo que foi criado sem a mulher, sem o feminino. Um mundo egoísta, um mundo socrático,
Um mundo que só vai empurrando para ter sucesso, para ter projetos, independente do que vai causar, um mundo que não preserva o meio ambiente, que não tem a sutileza da mulher, que não tem o feminino, a mãe, que não sabe cuidar, que não tem um carisma e que faz guerra e que briga na força bruta. Qualquer coincidência aqui é mera coincidência, tá, gente? Então você começa a entender um mundo grosseiro, porque não tem na essência isso. Quando você une isso, uau! Quando você pega um homem que ele trabalha bem o yin dele, essa essência central é como se fosse uma espiral. Já viu a espiral? A espiral ela vai girando ali e ela vai subindo, é sempre numa crescente. Mas ela não perde o eixo dela, que é o feminino, o yin. Então ela vai girando, ela vai subindo, ela vai crescendo, ela vai subindo, sempre no mesmo eixo, sempre no mesmo equilíbrio. E é esse o equilíbrio feminino que traz na dualidade do mundo quando você põe homem e mulher. Então, se você pega um mundo sem o masculino, um mundo só do feminino, você perde essa força, essa essência de construir, de realizar, a força do movimento, do caminhar, do fazer, que é a característica primordial do ser humano masculino, do desbravar, do andar, do subir, do crescer. Mas entenda bem, do crescer que eu falo é o movimento da vida, que o homem tem muito disso. Então, quando você junta a dualidade da vida, você tem a precisão de estar sendo feito, né, com os detalhes do que está sendo feito, que o homem não presta atenção em detalhes. A mulher, ela tem o detalhe muito bem colocado. Então, se você pegar uma obra de arte, onde você tem uma beleza de cores ali, bem colocado, certinho, cheio de detalhes, aquilo enriquece, aquilo é lindo de olhar. Mas se você vê que tem uma riqueza de cores, mas tudo bagunçado de um lado, por fala, nossa, essas coisas poderiam ser bem mais organizadas aqui. Então é isso que chama atenção. Então você tem uma organização cheia de detalhes. Essa é a dualidade. Esse é o espírito. Esse é o ideal humano de vida. Então não é mais e nem é menos. Os dois não são inimigos, não são adversários, não são concorrentes. Os dois, eles são uma parte do todo. E ali a coisa acontece. Gente, as coisas seriam maravilhosas. Você passaria a respeitar muito mais as pessoas, as coisas, os seres no teu caminho. Você começaria a entender de uma forma muito diferente o que é vida, o que são ideais humano, masculino e feminino. Cada um fazendo a sua parte, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Hoje nós só estamos aqui porque teve essa dualidade da vida. A união de um masculino com o feminino e que formou nós todos. Do contrário, não existiríamos. Seja lá a forma da concepção, sempre vai haver o yin e o yang, o masculino e o feminino. A vida mostra isso pra gente o tempo todo. Ah, você tem a homossexualidade hoje em dia e os casais, né, homoafetivos e tudo mais, e querem ter filhos. Como é que eles vão ter filhos? Se você junta dois homens e duas mulheres, não tem. Não existe. Então você precisa pegar dentro disso a essência masculina e feminina. Uma mulher, por mais masculina que ela seja, que ela se vista, que ela se coloque, que ela faça cirurgias, ela não vai ter um espermatozoide. Um homem, por mais feminino que ele se coloque, que ele faça, que ele vista, que ele faça cirurgias, que ele queira mudar o corpo dele, ele não vai ter útero. Não tem jeito. Então, independente da forma, independente do estado que você queira ficar, o que você precisa ficar, ou a forma que você se coloca, você sempre vai precisar viver na dualidade. Não tem jeito. E aqui não é nenhuma apologia a isso ou aquilo, é nada disso. Eu estou levando para você o que é fato aí fora hoje
E que se a gente parar e observar para a realidade, não tem jeito, a dualidade ela está ali presente. Mesmo que você tenha um estilo de vida diferente, uma forma de vida diferente, você não vai fugir da dualidade. Vai sempre ter dia e sempre vai ter noite na tua vida, por mais que você não goste de um ou de outro, ou não aceite aquilo. Mas aquilo é uma lei da vida. Que você pode até ter teu estilo, mas você nunca vai poder esquecer a essência do ideal humano. Yin e Yang, mais e menos. Positivo e negativo. Homem e mulher, quente e frio, dia e noite. Preto e branco. O contraste é o que faz a gente aprender, que cria o atrito. Então eu só conheço o amarelo porque eu vi o azul, o verde. Porque senão para mim era uma coisa só e eu não conseguiria entender, né, a paleta de cores que é a vida. Então eu só consigo diferenciar uma cor porque elas estão ali, tem o contraste de uma sobre a outra. Porque se o mundo fosse todo amarelo, eu não conheceria o azul, o vermelho, o verde, o preto. Porque eu só ia ver aquilo. Então a gente precisa parar um pouquinho para entender toda essa temática. Porque senão fica essa confusão, fica essa bagunça, ninguém sabe de onde veio e para onde vai. Você vê a tecnologia ela evoluiu tanto. Você tinha um telefone, antes era preso num fio, depois tirou o fio. Hoje você anda o planeta inteiro com o teu telefone celular e tem um contato com o mundo inteiro na palma da mão. Agora você imagina o ser humano se ele tivesse desenvolvido tanto quanto a tecnologia. É dito hoje a ciência faz tudo, a ciência faz aquilo, e principalmente em época de pandemia, e eu não tiro o valor da ciência de jeito nenhum. É importante aquilo, mas que a ciência vai curar o mundo? Não vai. De jeito nenhum. Lá atrás já diziam que em 100 anos a ciência ia curar todo mundo, já passou mais de 100. E está aí ainda essa bagunça, porque a ciência ainda está engatinhando em determinadas situações. A medicina, por mais que ela avançou, ela ainda engatinha perante o ser humano. A medicina hoje, a ciência não sabe quanto dura um coração, não sabe de fato quanto que dura um órgão. Porque você pega uma pessoa de 30, 40 anos, 50 anos, você transplanta ela numa pessoa mais nova e essa pessoa ainda vive mais 50. Então você não sabe quanto que dura um coração. Mas a gente tem o arquétipo, a situação de que estou velho, 70, 80 anos já tá bom. 90, então, nossa, tá fazendo hora extra na Terra. Morreu, já estava cansadinho, falência múltipla dos órgãos. Mas não foi o órgão que faliu. Foram as nossas atitudes, sem saber o ideal humano, masculino e feminino, é que destruiu aquele órgão. Que destruiu aquele corpo, aquele tecido. Porque se eu tivesse na minha essência masculina e feminina, eu jamais destruiria aquilo. Você pega para academia, você olha as pessoas e fala, nossa, estão cuidando do corpo, né? Essas pessoas se gostam. Não gostam nada. Que você vê o camarada pegando lá 40, 50 quilos a mais do que ele pode pegar. Destruindo tecido, músculos, células. Em prol do quê? Em prol de uma beleza, uma suposta beleza. Muitas vezes para se mostrar para a menininha que está do lado. A mulherada em prol de um corpo perfeito, perfeito, que é aquele que foram colocados para ela, né? Olha, tem que ser assim. Tem que ter cintura tal, bunda tanto, peito tanto, coxa tanto. Esse é o padrão ideal, só que você não tem aquele padrão. E você rala, e você corta, manipula. E além de manipular, você vai mutilar o teu corpo. Que corta aqui, puxa lá, estica aqui, estica de lá. E você não se aceita. Você perde o ideal feminino. Hoje a moda é o beição, então põe isso, põe aquilo, põe botox, põe placa, põe não sei o quê, e a mulher fica com aquelas bocas horrorosas que acha que é lindo aquilo. Aquele beição para frente que não condiz com a feição dela. Fica monstrificada, ainda passa um batom vermelho. Ai que lindo, eu tenho um bocão. Tem um peitão que não cabe nela. Chega o peito primeiro. Então vai ficar monstrificada, vira um androide. É silicone na panturrilha, na bunda, tira a barriga e põe aqui, põe lá. Mas cuidar da alimentação, uma desgraçada não cuida. Não é assim? O cara, em vez dele trabalhar toda a musculatura dele, tranquilo, sossegado, o ideal dele, sossegar a cabeça, respeitar o ideal masculino dele, não. Ele quer virar o Rambo, o Schwarzenegger em 15 dias.
Ele entra um mês na academia, ele já acha que ele é professor, que ele é personal trainer, que ele sabe de tudo. Então você perde a dualidade, você perde a essência masculina e você perde a essência feminina no dia a dia. Estou te dando exemplos aqui. Aí você está na academia, cuida do corpo, faz dieta, faz jejum intermitente, toma chá disso, chá daquilo, vai na nutricionista, vai lá na esteticista e cuida e faz tal. Aí o bem dá uma escorregada com você, você come que nem uma porca velha, bebe que nem um demônio, passa nervoso, raiva, noite sem dormir. Não adiantou nada. O teu desequilíbrio, você perdeu tudo. Então, gente, são vários exemplos que eu poderia dar para vocês aqui do dia a dia. Isso são coisas que eu pego no dia a dia nos atendimentos e que eu vejo isso o tempo todo. A gente não respeita o espaço do outro e não é respeitado no nosso espaço. Então, se é para você ser como um homem, haja como um homem de verdade na tua vida, como um ser humano masculino. Homem é muito pejorativo, né? Porque já junta um monte de coisa. E você, como mulher, haja como um ser feminino. Não é ser mole, falar com aquela vozinha de criança, aquela coisa ridícula. Não. Quando você fala de amor, é o amor mesmo, é o sentimento. É a coisa grande. Eu falo pra você, o que você sente? Ah, não sei. Sente aí, onde é que mexe no corpo? Ah, não sei, não consegui. Claro que não, abandonou o corpo. Abandonou tudo. Aí você quer cuidar do filho, você não sabe como é que o filho tá, porque você não respeita você como ser humano masculino ou feminino, como é que vai entender o filho? E se o filho tiver uma tendência homossexual ainda, puta merda, ferrou mais ainda, porque aí você não entende o que tem que ser macho, ou tem que ser mulher, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí você perde a essência da pessoa. Você esquece da dualidade da vida. E ali a vida vai ficando um rolo. Você quer mandar no outro, você quer dominar as pessoas e você não domina nem você. Mas eu tenho um padrão a ser seguido. E ali a gente tem a problemática do mundo porque volta para aquele egoísmo. Eu tenho o que para os outros me. Isso é egoísmo. E eu mesmo, a minha essência, ela vai se perdendo pelo mundo. Então, pessoal, o assunto é extenso, é muito grande, mas eu acho que aqui já deu para você começar a fazer as suas buscas, as suas pesquisas, pelo menos uma pílulazinha aqui para que você entenda e que você olhe isso com mais carinho. Você, será que você está seguindo mesmo o teu ideal feminino? Você, será que está seguindo o teu ideal masculino? E lembre que nós temos os dois dentro da gente. Mas um é predominante e o outro é um ponto de equilíbrio. Então eu não posso ser só masculino, mas eu também não posso ser só feminino. Eu preciso ter a dualidade do dia e da noite. O dia é preciso, a noite também é precisa. O quente é preciso, o frio também é preciso. Não é à toa que nós temos as estações, né, do ano. Cada uma no seu período e cada uma é necessária para a manutenção da sobrevivência da natureza. Então, respeite essas suas estações. Dê uma olhada quando é primavera, quando é verão, quando é inverno, quando é outono. Saiba identificar isso dentro de você. Saiba olhar o que está acontecendo com você. Tem um problema, tem uma dificuldade? Olhe, isso é um estímulo da vida para você. Significa que você está indo num caminho contra o teu ideal masculino, feminino e o teu ideal humano de vida. Preste atenção aos sinais da vida. A vida está falando com você o tempo inteiro. Só que você, por perder o seu ideal humano, muitas vezes você não escuta. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo a todos e até a nossa próxima oportunidade aqui.